Olá, turma, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Espero que vocês estejam fazendo as atividades que estou enviando para vocês toda semana. É muito importante, pessoal, que vocês estejam assistindo as videoaulas, que vocês estejam lendo os textos que estou enviando, porque eles vão ajudar vocês a responder as atividades. Quero que vocês saibam que estou aqui, né, para tirar dúvida. Quando vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, entrar em contato comigo, que na medida do possível estarei respondendo, né, e tentando tirar as dúvidas de vocês. Essa semana nós iremos fazer a correção de 2 listas de atividades. Então, nós primeiramente iremos fazer a correção da lista que foi do dia 23/3 a 30/3. Eu vou estar fazendo essas correções em 2 blocos aqui, tá? Em duas gravações. Então, vou fazer correção dessa primeira lista, depois estarei corrigindo a próxima lista numa outra gravação, tá bom? Para o vídeo não ficar muito grande. Na primeira lista aqui, o primeiro exercício está assim: o fenômeno da respiração celular é exemplo de anabolismo ou catabolismo? E o da fotossíntese? Bom, como vocês podem ver, eu já coloquei a resposta aqui para vocês, tá? Então eu estarei lendo essas respostas e fazendo os comentários, tá? Então depois eu preciso que vocês peguem a lista de atividade de vocês e estejam fazendo essas correções. Tá? Isso vai ajudar vocês, né, a esclarecer dúvidas. Às vezes alguém está com alguma dúvida, não me perguntou, né? Então a correção pode estar esclarecendo algumas dúvidas e ajudando quem não respondeu alguma questão aí, né, pode estar completando essa questão aí. Então, essa questão aí está falando sobre a célula, né? Nós fizemos uma revisão no início do ano sobre a célula. E eu falei para vocês que a célula é a menor unidade de um ser vivo. E todas as reações químicas, tudo que ocorre no nosso corpo, ocorre a nível celular. Então, ocorre dentro das células. Então, as reações químicas que ocorrem no nosso organismo, o conjunto dessas reações químicas é chamado de metabolismo. E o metabolismo se divide em 2. Em catabolismo e anabolismo. A respiração celular é um processo de catabolismo. Por quê? O que é catabolismo? Catabolismo é a quebra de substâncias, é a lise das substâncias. Então, na respiração celular, nós utilizamos a glicose e o oxigênio. Então, a glicose e o oxigênio, ele é quebrado para realizar a respiração celular. Então, por isso que o processo de respiração celular é um fenômeno de catabolismo. E o anabolismo? O que é o anabolismo? O anabolismo é a produção de substâncias, é a síntese de substâncias. Então, quando, por exemplo, o nosso corpo produz proteínas, né, ele está realizando um processo de anabolismo. Então, a produção de proteínas é um processo de anabolismo. Então, a fotossíntese, quando a planta realiza fotossíntese, ela produz energia. Então, parte dessa energia ela utiliza e parte ela armazena. Então, essa produção de energia, né, pelo processo de fotossíntese, é chamado de anabolismo, porque anabolismo é síntese. Ok? A questão número 2. Um estudante afirmou que a principal diferença entre plantas e animais está no tipo de nutrição. Explique com suas palavras o que ele quis dizer com isso. Bom, os seres vivos, quanto à nutrição, eles são classificados em autotróficos e heterotróficos. O que é autotrófico? Autotrófico é aquele ser vivo que produz o próprio alimento. Quem produz o próprio alimento são as plantas, né? Porque elas realizam fotossíntese. Já
Os animais, eles não realizam fotossíntese, portanto, eles não produzem o próprio alimento. Nesse caso, eles são chamados de heterotróficos. Então, a resposta ficou assim: os seres vivos podem ser classificados quanto à nutrição em autotróficos ou heterotróficos. As plantas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, por isso são autotróficas. Já os animais não são seres fotossintetizantes, por isso não produzem seu próprio alimento, assim classificados em heterotróficos. Questão número 3. Por metabolismo, entende-se. Então, essa questão aqui está falando sobre metabolismo, que é o que nós comentamos lá na primeira questão. Então, eu falei para vocês que metabolismo é o conjunto, né, de reações químicas que ocorrem no organismo. Então, sobre metabolismo, entende-se, letra A, o conjunto de processos responsáveis pela eliminação de substâncias tóxicas ao organismo? Não, né? Letra B, o conjunto de processos através dos quais diferentes materiais são incorporados a organismos ou usados como fonte de energia? Sim, então a alternativa correta é a letra B. Né? O organismo ele tanto produz, né, substâncias, quanto também realiza a quebra dessas substâncias. Então, a questão correta, a alternativa correta é a letra B. Número 4. A determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, busca impedir o consumo indiscriminado de antibióticos, pois associa este fato ao surgimento de superbactérias. O surgimento dos micro-organismos citados justifica-se pelo fato de os antibióticos, letra A, atuarem sobre o genoma microbiano, ocasionando mutações, B, provocarem alterações metabólicas, originando novas espécies, C, debilitarem o sistema imunológico, reduzindo a capacidade de defesa do corpo, D, possuírem baixo espectro de ação, induzindo a geração de linhagens resistente, E, causarem pressão seletiva, mantendo os genes de resistência nas populações microbianas. Então, a letra E é a alternativa correta, porque quando o antibiótico, ele pode fazer o quê? Ele pode gerar bactérias resistentes. O que acontece? As bactérias que são mais resistentes a determinado antibiótico, elas vão sobreviver. E aquelas que não são resistentes, né, automaticamente, lógico, elas vão morrer. Aí o que acontece? Essas bactérias resistentes, elas vão se multiplicando, aí vai chegar um momento que antibiótico nenhum, né, vão dar conta daquele tipo de bactéria. Então, por isso é importante, né, quando a gente vai tomar algum antibiótico, até antibiótico, né, ele é receitado, né, pelo médico, a gente só compra com receita. Então, a gente precisa saber que tipo de bactéria que a gente tem, né, para a gente estar utilizando o medicamento correto, né, para que não ocorra a produção, né, a gente não fique resistente àquele tipo de bactéria. Então, tem um tipo de antibiótico para cada tipo de bactéria. Agora a questão número 5. Questão número 5, tá? Assim, a figura abaixo mostra, essa figura aqui, mostra um organismo unicelular, um protozoário, dividindo-se em dois. Então, mostra um protozoário se dividindo em dois. Aí na letra A tá assim, que tipo de reprodução a figura representa? Quando um único ser dá origem ao outro, né, se divide, dá origem a dois novos seres, esse processo é um processo de divisão binária, né, e a divisão binária é um tipo de reprodução assexuada. Então, aqui está ocorrendo uma divisão binária, né, por reprodução assexuada. Na realidade, reprodução assexuada por divisão binária. Na letra B,
está assim, os indivíduos produzidos nesse tipo de reprodução são geneticamente iguais. São geneticamente iguais? Por quê? São, né? Quando um único ser vivo se divide e origina dois novos seres, aqui não houve troca de material genético, né? Não tem junção de gametas. Então, vai produzir o quê? Dois seres vivos idênticos à célula-mãe, né? Então, aquele ser vivo vai produzir dois novos seres idênticos à célula-mãe. A letra C. Que diferenças existem entre esse tipo de reprodução e a reprodução da maioria dos animais? Bom, a diferença é que a maioria dos animais eles se reproduzem de forma sexuada, né? Ocorre produção ali de gametas, a união do gameta masculino com o gameta feminino. No caso do ser humano, o óvulo se une ao espermatozoide, né? Então, cada um tem uma genética diferente e vai produzir um novo ser vivo com variabilidade genética. Então, a maioria dos seres vivos, né, tem reprodução sexuada e os demais reprodução assexuada, que nesse caso não tem variabilidade genética, né? Os seres vivos são idênticos à célula mãe, ok? Agora, o próximo bloco, né, nós iremos falar da próxima lista de atividades. Então, nós iremos encerrar a correção dessa lista por aqui.